disciplina de produção textual. A disciplina de produção textual tem como objetivo principal ler e produzir textos analisando as tipologias textuais, as diferentes tipologias, bem como as características determinantes da textualidade, seja de forma escrita e também forma oral. A disciplina trabalha basicamente com a leitura e a produção textual, como diz o próprio nome da disciplina, ou seja, são atividades interrelacionadas e que o sucesso de uma depende da realização de outra. Como todos nós sabemos, ninguém produz um texto a partir do nada. A necessidade de conhecimentos a respeito da temática, é muito importante o referencial que se tem a respeito de um determinado assunto e, em razão disso, a leitura é imprescindível. Assim como é muito importante toda a bagagem em termos de bens culturais, o acesso aos bens culturais, assistir a filmes, ler revistas, literatura, enfim, o conhecimento da realidade nas suas múltiplas faces auxilia no desenvolvimento e na expressão do sujeito, enquanto falante da língua materna. Então, a disciplina de produção textual visa justamente isso, trabalhar o texto a partir da leitura, servindo como uma ferramenta importante, não apenas para a própria disciplina em si, enquanto produção de texto, mas para demais disciplinas, uma vez que todas trabalham com a língua materna. No mundo em que estamos vivendo, cada vez nos é exigido mais e mais a qualidade da expressão. Quanto mais tivermos qualidade no falar e no escrever, mais chances temos de nos comunicar com qualidade, com eficiência e com criatividade também. Então, ler nos auxilia nessa tarefa de melhor expressar nossas ideias por escrito. E é justamente isso que a disciplina se propõe, através do estudo, da análise dos diferentes tipos de textos, como dizia no início, das qualidades dessa textualidade, através do trabalho das diferentes estratégias de produção textual, das metodologias diferenciadas para trabalharmos o texto. E é nesse sentido que eu gostaria que vocês recebessem a disciplina. Gostaria que fosse um semestre, ou melhor, que seja um semestre bastante produtivo, mas que também seja um semestre prazeroso, que o estudo realmente seja algo de proveito. E nesse sentido, o nosso conteúdo basicamente vai versar a respeito, na unidade 1, a respeito dos aspectos textuais, com leituras, técnicas de elaboração de textos curtos, organização e estrutura do texto do parágrafo em si, além, obviamente, da progressão textual. Na unidade 2, vamos trabalhar a respeito da recepção e da escrita dos gêneros acadêmicos científicos, a tipologia desses gêneros textuais, a argumentação, a síntese, o resumo, a resenha, a crítica tão necessária no meio acadêmico, o relatório de práticas, artigos científicos e memorial descritivo. Na unidade 3, vamos trabalhar com a compreensão do argumento veiculado no texto. E para isso, além da ideia global trabalhada, das ideias secundárias e da articulação entre essas ideias, abordamos também as fontes de informação, a própria estrutura do discurso, além das inferências e dos pressupostos textuais. E por fim, na unidade 4, a organização de ideias, os fatores de textualidade, os operadores argumentativos, os elementos trabalhados para garantir a coerência e a coesão textual, além das funções da linguagem, da argumentação oral, bem como alguns pressupostos básicos de gramática que permeiam todo o conteúdo a partir da própria produção textual. Além disso, trabalhamos com as novas regras ortográficas necessárias já desde o início. Desejo a todos, mais uma vez, um bom semestre letivo. Obrigada.